Beleza, já 14. Ah, não, de novo não. Foca. 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 Aí. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como uma flor e murcha. Vai-se como uma sombra passageira. Não dura muito. Fixas o olhar no homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem são determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo, como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos a esperança. Se é cortada, torna a brotar e os seus renovos vingam. E que bonito, eu escrevi alguma coisa no passado. Suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, como cheio da água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. O que escrevi? Ainda que o tronco morra e que vire pó, ainda há esperança. Glória a Deus. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde a água seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão, e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondeste na sepultura e me ocultaste até passar tua ira, se tão somente me pusesse um prazo e depois te lembrasses de mim, quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás, e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás o conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha nada muda de lugar, assim como as águas desgastam as pedras e as torrentes arrastam a terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilham, ele não os vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Então Elifaz de Temã respondeu: Responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só você pertence à sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração? E por que se brilha nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja a tua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce da mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, sem nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos um homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escuta-me, e eu explicarei para você. Vou dizer a você o que ouvi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam dos seus pais. A quem foi dada a terra, e a mais ninguém, nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre... Oh, meu Deus, foca de novo. É bom que eu já comento. Interessante que ele tá falando ali que ele foi amável, palavras amáveis a Jó. Pô, palavras amáveis? Eu não via palavras muito amáveis, não. O ímpio sofre tormento a vida toda, como também um homem cruel nos poucos anos que lhe são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam, não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em suas casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, e o fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá, como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como uma vinha despojada,
de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles conceberão maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E vocês, o que leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês, se estivessem em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças. Deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido. O que é a testemunha disso? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria, e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele trespassou sem dó os meus rins, e derramou nas terras a minha bilis. Nem sei o que é bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costurei vestes de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e as sombras densas circulam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração, ó terra, não cubra o meu sangue. Não acho lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa dos homens, perante Deus como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Cansaço. Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho de ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste a mente dele para o entendimento, e com isso ou não o deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus inimigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvam de tristeza, meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra mim, contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa, não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, e os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, ante a aproximação das trevas, dizendo, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo à corrupção mortal, você é meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos junto ao pó? Glória a Deus. É Jó, e é esse momento que os amigos dele repreendem ele, sendo bem cruéis, eu diria, né? E ele sofrendo. Meu Deus, ele passou por muita coisa. Tem coisa ali que nem é pecado que ele fala mesmo. Que é como Deus falou, ele fez certo quando chamou Deus. É isso, glória a Deus. Nem sei muito o que fala de Jó.